versículo 1, nos fala, a gente poderia até ler assim, né? E quando acabou o sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, final do sábado judaico, né? Podemos pensar que muitos pensam que é o primeiro dia da semana, domingo é o último dia da semana, mas o domingo não é, o domingo é o primeiro dia da semana. Domingo, sendo o primeiro dia, onde tudo começa de novo. Nós vemos que o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Quando o sábado já havia terminado, quando o sábado judaico, o costume judeu já havia terminado, o Senhor Jesus, então, ressuscita. É interessante que, versículo 9, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E o último versículo do nosso capítulo nos diz, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Diferentemente dos outros evangelhos, aqui o Senhor Jesus não sobe. Ele, como rei dos judeus, ele não sobe aos céus aqui, não aparece ele subindo aos céus. E nós vemos quando Maria quer detê-lo, ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui ele é como se ele ficasse, né, reinando na terra, e ele não, as mulheres abraçam os seus pés, né, e ele diz que estaria conosco, convosco, né, com os apóstolos, os discípulos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Significativo, né, esse versículo 1 do capítulo 28, porque ele mostra uma novidade, é uma coisa nova, né? Se nós fecharmos os olhos e pensarmos no que é o fim de um sábado e o despontar do primeiro dia da semana, nós vemos algo começando. Algo estava começando aqui completamente diferente daquilo que Deus tinha feito até então. E é interessante que não só esse capítulo, mas os capítulos anteriores também, eles acabam deixando clara a situação do homem em relação ao Senhor Jesus. Porque quando a gente começa lá atrás, no jantar de Betânia, que foi no capítulo 26, e daí a gente vai seguindo para frente, nós vamos vendo como são diferentes as reações de cada um diante da iminência da morte do Senhor Jesus, da iminência dele ser entregue às autoridades e ser morto. Nós vamos encontrar aquela mulher lá em Betânia, adorando a ele, derramando perfume valiosíssimo, né? Um ano de trabalho era o preço daquele perfume, derramando no Senhor, porque ela não teria tempo de fazer isso depois. Ela parecia ter um entendimento disso, que não haveria tempo. Tanto é que as mulheres que vão depois fazer isso no corpo do Senhor lá na tumba, elas não encontram mais o corpo. Elas levam os perfumes e tudo, chega lá, não está mais, porque ele ressuscitou. E essa mulher faz isso de antemão, ela é lembrada em todo lugar onde o Evangelho seria pregado, e cada um a quem o Evangelho é pregado e crê, é lembrado também na memória de Deus. Mas enquanto essa mulher cuidava disso, de adorar o Senhor nos últimos momentos dele aqui na terra, nós vemos os discípulos também reagindo de maneiras completamente inusitadas. Nós vemos Pedro defendendo a sua autoridade, nós vemos Judas defendendo a sua cobiça. O que ele quer é ganhar dinheiro, né? Ou melhor, eu disse autoridade, Pedro defendendo a sua autoridade? Não, Pedro defendendo a sua reputação, não a autoridade.
Pedro defendendo sua reputação, Judas defendendo o seu ganha-pão. Ele quis vender o Senhor por 30 moedas de prata. Nós vamos ver os sacerdotes, cada um defendendo a sua posição, porque por inveja o tinham entregado. Eles não queriam um rei para reinar, porque se o rei reinasse, quem seriam eles? Nós vemos também os governantes gentios aqui, cada um defendendo os seus interesses, todo mundo, um lavando as mãos, inclusive literalmente lavando as mãos, não querendo pôr a mão naquilo, porque a mulher dele já tinha até sonhado que era problema aquilo. Então todo mundo, cada um saindo para um canto, cada um defendendo a si mesmo. Pedro negando o Senhor, depois de defender tanto a sua reputação lá atrás, no capítulo 26, aqui ele vai negar o Senhor, porque ele vai defender agora em sua integridade física. Ele não quer ser morto como o Senhor vai ser morto. Ele quer escapar de perseguições. E aqui, no nosso capítulo, né, ele vai, depois de crucificado, nós vamos ver os judeus agora defendendo também a sua mentira, porque eles começam lá atrás, já perseguindo o Senhor injustamente, arrumando pessoas para mentir, falsas testemunhas, na tentativa de condenar o Senhor, e agora, depois de estar tudo errado para eles ainda pagam falsas testemunhas, que são os guardas aqui, para que eles mintam, para que eles digam que o corpo foi roubado. E isso vai cada vez mais aumentando a gravidade do pecado deles. Tem um ditado que eu li uma vez, que eu achei muito, muito bom, eu sempre lembro disso, que dizia o seguinte: quando você estiver no fundo do poço, não cave. E é o que eles estão fazendo aqui. Cada vez eles cavam um pouco mais, eles vão cada vez se enrolando, cada vez mais, e aumentando, só colocando juízo sobre juízo sobre as suas cabeças. Porque lá atrás eles já se desviaram daquilo que Deus teria ordenado para eles. Eles não quiseram o Cristo, que é o Messias. E aqui eles então têm que criar mais uma fantasia, uma mentira. E é interessante nós lembrarmos que quando Paulo estava na prisão com Silas, e as portas da prisão, aliás, Pedro, né, estava preso, eu acho que em Atos, e as portas da prisão se abriram, os soldados foram mortos, né? Me parece que é isso que acontece lá em Atos, capítulo... Eu não sei se estou confundindo a saída de Pedro da prisão com a saída de Paulo da prisão. É a saída de Pedro da prisão, né? É Atos capítulo 4 ou 5, se não me engano. 5. Atos capítulo 5. Não, mas aqui não aparece o lugar que diz que os soldados que guardavam, eu não estou encontrando. Tem alguma passagem em que os soldados que guardavam os presos seriam condenados por terem deixado o preso escapar, porque essa era a ordem naquele tempo. O soldado pagava com a vida, tanto é que quando o centurião, quando o carcereiro vê que os presos haviam escapado, ele tenta se matar, porque ele sabia que ele ia ser condenado de qualquer maneira. Ele tira a espada e tenta se matar. Eu não estou achando a passagem, mas de qualquer maneira era o costume da época matar o carcereiro que deixasse. E aqui fazem o contrário. Aqui eles dão dinheiro para os carcereiros. Eles dão dinheiro para os soldados que vigiavam o túmulo, na verdade, vigiando um morto, né? O que já é uma coisa insólita, um morto não escapa. Mas eu creio que eles não tivessem muito certo do que podia acontecer ali, porque o Senhor tinha dito que ressuscitaria. Aquilo que eles usaram, que eles alegaram que o Senhor destruiria o templo, para usar isso na condenação, no processo condenatório do Senhor, eles arrumam testemunhas que dizem: este aqui disse que destruiria o templo e reergueria em 3 dias, e o Senhor falou isso referindo-se ao seu corpo. Agora eles dizem
eles lembram, né, que ele tinha dito que depois de 3 dias ressuscitaria. Ou seja, é Atos 12? Ah, obrigado, meu irmão. Atos 12, versículo 19. Quando Pedro saiu da prisão, no versículo 19, quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Era isso que se fazia com guardas quando eles não cumpriam o seu dever. Mas aqui os guardas são subornados para mentirem. Ele fala no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente às vezes lê batido, né, uma passagem assim, mas se nós pensarmos uma pessoa a quem é dada todo o poder no céu e na terra, o que eu faço com essa pessoa? Qual a minha posição diante dessa pessoa? A quem todo o poder? Porque até aqui nós vimos que cada um estava tentando defender o seu, né? E com mentira, com trapaça, com Pedro negando para não apanhar lá dos soldados, do sacerdote, cada um correndo atrás dos seus interesses, todo mundo se defendendo, todo mundo se encobrindo, todo mundo cobrindo suas pegadas para não ser descoberto, e eles estão lidando com aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quer dizer, Deus deve olhar e rir, né? Como fala lá o Salmo 2, Deus olha e ri dos homens, quando os homens falam, rompamos as suas amarras. Como rompamos as suas amarras? Vocês não podem romper amarra nenhuma, nós somos homens falhos. A Cristo foi dado todo o poder nos céus e na terra. Eu me lembro sempre de uma passagem que eu acho que ela é muito... A gente devia gravar ela na memória. Ela está lá em Esther, capítulo 6 de Esther. Nós sabemos a história de Esther, que é um livro que não fala o nome de Deus, e nenhuma vez aparece o nome de Deus no livro de Esther, mas a gente vê Deus agindo nos bastidores de forma muito clara, muito evidente. E aqui é mais uma das tentativas que aconteceram na história de eliminar o povo judeu. E tudo deu errado. Tudo deu errado. A gente vê que tudo que o Amã, tudo que ele trama, dá ao contrário, acontece o inverso. E tem uma hora que a mulher dele fala uma coisa que é interessantíssima, e a gente deveria levar isso sempre no coração. E no capítulo 6, versículo 12, porque Amã queria ser honrado na presença do rei, mas acontece justamente o contrário. É o judeu Mardoqueu quem vai montar o cavalo do rei, e Amã vai ter que sair desfilando, puxando o cavalo do Mardoqueu, que ele queria que morresse, daquele que ele queria exterminar. Aí no versículo 12, depois disso Mardoqueu, versículo 11, e Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, anojado e coberta a cabeça. Estava envergonhado. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. A gente podia parafrasear isso e dizer: se Jesus é da semente dos judeus, e sabemos que a salvação vem dos judeus, não tem nada que possa ser feito contra ele. Não tem ninguém que pode se opor a Cristo. E nós sabemos disso agora, vendo essa história. O irmão tinha comentado
da tentativa de muitos de mudarem o mundo, e às vezes até com argumentos cristãos, né, de entrar na política para conseguir mudanças e tudo mais. E nós vemos que aqui, quem ficou do lado desse rejeitado é quem está até hoje garantido, né? Porque todos os outros estão perdidos, porque eles tomaram o lado contrário a Cristo. Cada um se posicionou aqui. Pedro se posiciona do lado contrário, porém depois ele se arrepende. Mas em todas as páginas da Bíblia, todos aqueles que ficaram do lado errado, se perderam. Porque ficaram do lado de quem não tinha todo o poder nos céus e na terra. Aquela passagem que o irmão leu lá em Filipenses, de pensar nas coisas, né? Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo. Se nós lermos atentamente, nós vamos ver que são qualidades de Cristo. Então tudo aquilo se resume a uma coisa: pensarmos em Cristo. Porque Ele é justo, Ele é honesto, Ele é louvável, Ele é tudo aquilo, toda aquela lista de coisas boas para nós pensarmos. Então, quando o cristão ele se ocupa com Cristo e com as coisas de Cristo, ele vai sim deixar uma marca aqui nesse mundo. Claro que a gente já sabe que o mundo vai seguir o seu caminho, mas foram cristãos que deixaram sua marca nesse mundo, quando tomaram o lado de Cristo. Quando tomaram nomes que estão nas páginas da Bíblia, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, eu sempre lembro delas, tem nomes delas registrados, tem muitos nomes registrados aqui. Hoje nós damos aos nossos filhos os nomes de discípulos do Senhor. Por quê? Porque são nomes que realmente deixaram uma marca nesse mundo, sem se envolver com política, sem se envolver com coisa nenhuma. Nomes de pessoas que, porque estavam do lado certo, do lado daquele a quem foi dado todo o poder nos céus e da terra, fizeram uma diferença nesse mundo. Mudaram vidas, né, através da pregação do Evangelho, mudaram vidas através do ensino de todas as coisas que o Senhor Jesus tinha ordenado, que é no versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu que tenho todo o poder no céu e na terra, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, aqueles que receberam essa ordenança do Senhor de fazer discípulos de todas as nações, de batizá-los, de pregar o Evangelho, batizá-los e ensiná-los, esses estão fazendo diferença eterna, não fugaz, não passageira nesse mundo, mas uma diferença eterna, porque esses nomes estarão gravados para sempre em pedra de Deus, né? E não mais irão se desfazer como uma poeira aí da história. Muitos tão importantes na história, coitados, nada mais, ninguém mais lembra deles. Mas hoje eu tenho um filho que chama Lucas, outro tem um filho que chama Tiago, outro tem um filho que chama André, outro tem um filho que chama... Todo mundo acaba pondo o nome dos discípulos de Cristo nos seus filhos. Por quê? Porque eles fizeram realmente uma diferença. E porque estavam do lado daquele que era o verdadeiro Mardoqueu, né? Era aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai.